Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, né? E vamos falar aqui sobre um assunto de equipamentos aí dessa etapa de transformação mineral, né? Que são os moinhos, tá ok? E para isso, eu trouxe aqui o Zé Bruno para conversar com a gente. Zé Bruno, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no podcast da mineração. Prazer é meu, Johnny. Estou à sua disposição. Perfeito. Pessoal, vou chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. VP Transportes e Logística, com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral. Agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles nós não continuamos esse trabalho. Lembrando, pessoal, que estamos concorrendo aí ao melhor podcast do Brasil, o prêmio MPB. Acesse o link que vocês estão vendo aí e vote na gente aí na categoria Assuntos Diversos, para que a gente passe aí pela essa primeira fase aí entre os 10 inscritos, 10 primeiros mais votados. Então, conto com vocês aí nessa votação, porque o podcast da mineração é o único podcast do setor mineral que está participando. Então, vou mostrar a força aí do nosso setor, sentando o dedo aí nesse voto. E também já lançamos o nosso IMXP 2025, Interconnected Mine Experience, nosso congresso online. Já tem o site aí, podcastdamineração.com.br/IMXP 2025. Já tem patrocinadores confirmados. Serão 2 dias que iremos fazer lá no estúdio em Belo Horizonte, ficar mais perto dos clientes, mas vai ter gente participando tanto online quanto presencial, e os dois, né? É um evento gratuito, então se inscreva aí para também não perder esse grandioso evento, que já foi o primeiro congresso online de mineração do Brasil. E, pessoal, estou aqui com o José Bruno Neto, que é professor, diretor, já participou de carreira dele aí, pautada em inovação, né? Ajudar pessoas a ser profissionais melhores, faz isso através de consultorias e treinamentos, já foi professor convidado de diversas universidades, já treinou centenas de pessoas, tanto no Brasil quanto exterior, trabalha com gestão de inovação, gestão de mudanças, reestruturação organizacional, formação, treinamento de equipes técnicas e vendas, né? Sempre busca aí colaborar com empresas e encontrar alinhamento de valores, né? Essa vivência aí já respondeu por faturamentos acima de milhões aí de várias empresas, já organizou aí vendas de workshops nacionais e internacionais, entre eles participação da Mine Expo nos Estados Unidos, Expo Min no Chile, tem atuação aí, tanto como eu falei, internacional e nacional e internacional. Bruno, indo para o assunto do nosso bate-papo aqui, né? Fala para a gente aí quais são os principais tipos, né, de revestimento utilizado em moinhos na comunição mineral. Olha, assim, falando bem simples, tudo depende do tipo de moinho e do tipo de corpo moedor, né? Então, por exemplo, o moinho de bolas, em geral, se trabalha com revestimentos de onda dupla, né? Que pode ser variável, uma onda maior que a outra, ângulo de ataques diferentes, etc. Moinhos de barras, que já está diminuindo muito no mundo inteiro, quase não tem. Os revestimentos são de onda simples. E o grande desafio hoje no mercado mundial é a melhoria contínua dos revestimentos de moinho SAG. Moinho SAG, como você deve conhecer, ele tem, os que estão no Brasil pelo menos, eles têm diâmetro muito maior que o comprimento, e à medida que esse moinho gira, tem uma energia de cinética e potencial muito grande. Então, eu tenho impacto gerado justamente por essa altura de queda dos corpos moedores, dos minerais. Então, eu preciso ter materiais capazes de resistir esse esforço, ao mesmo tempo resistir ao desgaste minimamente, e tudo isso para que eu tenha a produção desejada. Quer dizer, é uma equação não muito simples, não é para amadores, viu, Jorge? Exatamente, a gente já falou sobre
Moinho SAG aqui no podcast, e outros profissionais falaram exatamente, corroboraram com o que você disse agora, né? E quais, assim, então, os mecanismos, né, de desgaste que mais afetam esses revestimentos, né? Olha, você tem vários mecanismos. Um dos mecanismos mais preponderantes é o atrito, a abrasão, que pode ser ocasionada tanto pelo mineral no contato com o metal, com os corpos metálicos, tanto o revestimento como corpos moedores, mas eu posso ter também um certo nível de impacto aceitável que contribui para a moagem. O que não pode, é aí que mora o perigo, né? É você pensar apenas na durabilidade do revestimento e exagerar nas dimensões do revestimento. Então, eu vou fazer um levantamento da carga acima do desejável, e essa carga vai cair sobre revestimento e não sobre a cama de mineral. Então, eu tenho quebras dentro do moinho, e até outro dia eu estava vendo um caso desse aí, que é bem crítico, né? E aí o usuário fica perdido, né? Porque ele confiou no fornecedor, mesmo tendo o nome, o fornecedor às vezes se equivoca, né? E infelizmente acontece. Então, eu diria que é abrasão preponderantemente, impacto moderado, que está dentro do escopo da cominuição, mas o impacto exagerado geralmente são por duas causas: erro do desenho do revestimento e provavelmente algum erro de processo, né? Algum equívoco aí. São esses os mecanismos principais. Corrosão, se comenta de corrosão, mas é muito pequeno a influência da corrosão no desgaste, muito pequeno. Realmente, essas questões de impacto, de abrasão, de corrosão, é um fator bastante preponderante, né? E como Sim, a escolha, assim, do material, né, de revestimento influencia no processo e na vida útil do equipamento? influi bastante, né? Até o início dos anos 80, só existia aço, né? Ferro branco era o Nyhard, que era um ferro branco não tão bom quanto o ferro branco de alto cromo que temos hoje. E então a gente tinha um standard de durabilidade para o aço estabelecido. Quando entrou o ferro branco, ele quebrou todos os paradigmas de durabilidade dos revestimentos, porque é um material extremamente resistente ao desgaste, porém ele tem alguns truques importantes, né? Eu lembro que o primeiro revestimento que eu introduzi no Brasil de ferro branco, nós vínhamos com a cultura do aço. E o aço, ele é muito resistente. Então, você pega um revestimento de moinho de aço e você dá o torque que você quiser, que a placa não quebra. A hora que você colocou o ferro branco nessa mesma placa e manteve a política, a prática de torque que tinha no aço, foi uma catástrofe. O primeiro revestimento de ferro branco que a Ali Chalmers colocou no Brasil, ele quebrou todinho lá na Rio Paracatu Mineração, por conta dessa falta de experiência com relação ao torque, a diferença entre aço, né, e o ferro branco. Mas o ferro branco é o mais utilizado na moagem, principalmente de bolas e de barras, o que já não pode ser aplicado no moinho SAG. Como eu te falei anteriormente, devido aos grandes níveis de esforços, não só impacto, o peso da carga também é muito importante nesse cálculo de material. A gente trabalha com aços 0,5 até 0,7 de carbono, com durezas de 350 até 400, 450, hoje já tem de dureza Brinell.
Mas são essas duas famílias de ligas que tem, embora agora, há bastante tempo já, mas agora com mais intensidade, os revestimentos híbridos, que são metal com borracha. Então, são esses os materiais que mais se usam na mineração em geral. Bacana, né? Eu me lembro que você falando aí, eu lembrando, né? Essa questão do revestimento, né? Que participei de várias discussões, principalmente moinhos para cimento, né? De fábricas de cimento. Então, passou um filme aqui na minha cabeça com tudo que você estava falando. Verdade. E, Zé Bruno, existem diferenças relevantes, né? Entre revestimentos, entre moinhos de bola, moinhos SAG e aqueles de Vertimills? O Vertimill, ele se difere dos demais porque é um trabalho de cominuição apenas por abrasão. Você não tem impacto, você tem um rolamento de bolas num helicoide, né, onde está o mineral, e com atrito você vai moendo, né? Eu diria que é uma remoagem, é uma moagem muito fina. Então, em geral, esses revestimentos são de ferro fundido branco de alto cromo. Antigamente, o alto cromo que a gente dizia era até 18% de cromo, e essa coisa foi evoluindo, principalmente pela demanda das usinas de pelotização, que tem um desgaste muito, muito abrasivo, e hoje já se trabalha com ferros brancos da ordem de 30% de cromo. E com essa quantidade de cromo, não são todas as indústrias capazes de fabricar, porque ela exige um cuidado todo especial na fundição, no tratamento térmico, para se evitar austenita retida, etc. Tem vários parâmetros importantes aí para que você faça uma peça que desempenhe bem, né? Isso é importante. Realmente, né? Os demais, só complementando, perfeito. perdão. Isso que já perguntou do SAG do bola. O SAG eu já tinha comentado, né? Que Sim. se usa aços, não é? Várias famílias de aços, vários tipos de. Eu posso ter aços perlíticos, que é muito comum, mas já estamos com aços martensíticos. A gente está perdendo um pouco o medo do moinho SAG. Então já posso trabalhar com uma estrutura mais dura. Nos moinhos de bola são os ferros brancos de alto cromo, que pode chegar, como eu disse, até 30%, 32% de cromo, dependendo da abrasividade do minério, né? O importante, Johnny, é projetar um revestimento ou uma liga para o revestimento requer um conhecimento profundo do processo de moagem em que você está colocando essa peça. Para nós que desenvolvemos revestimentos, é um grande desafio, por exemplo, quando eu vou instalar um moinho novo numa mineração. Esse moinho novo não tem história. Então, ele está começando do zero. Então, aí nós temos que lançar a mão de ações mais conservadoras para evitar um desastre dentro do equipamento, né? E, a partir daí, gerar um banco de dados histórico desse moinho. Ao passo que moinhos que já existem, nós vamos instalar um novo revestimento, nós já temos uma história. E essa história é muito engraçado. Quando eu vou em uma mineração, o primeiro lugar que eu gosto de ir é no pátio de sucata. Porque no pátio de sucata eu vejo como saem as peças. Eu vejo onde tem material a mais e não precisava. Eu vejo onde está faltando material e podia compensar, né? E assim por diante. Eu vejo onde tem defeito, que eu posso corrigir. Então, eu digo sempre aos meus alunos que o pátio de sucata é a maior escola de desenvolvimento de produtos que a gente pode ter.
Realmente, você falou um negócio que eu me lembro da mineração que trabalhei lá em Carajás, né? Que, Sim. que o profissional que ele fazia a mesma coisa, ele chegava e dizia: Deixa eu olhar o pátio de sucata antes, por favor. Não, mas vamos ver aquele. Deixa eu ver o de sucata antes, por favor. Então, isso vem dele falando isso. Ele chegava lá, ele tirava os insights, ó, tá vendo? Por conta esse tamanho aqui, ó, por conta de tal coisa, a gente tem um problema nisso, cara. Tem, ele tá vendo? Aí começava a falar. Realmente é Impressionante. muito importante mesmo. É uma grande dica, isso vai ser um Muito, corte aqui muito. que vamos fazer, né? E geralmente E a gente fala sucata, o pessoal meio que desdenha, né? Mas, isso, puxa exato, vida, é importantíssimo ter essa visão. Uhum, de fato. E quais, pegando já um gancho nisso, né? Quais são, assim, as variáveis operacionais, né, que mais contribuem para desgaste dos revestimentos dos moinhos? Bom, primeiro, antes da operacional, se me permite, é a caracterização mineral, né? Eu preciso saber o índice de abrasividade desse minério e o índice de quebra, o work index desse minério, WI e o AI, que o nosso amigo Bond nos legou aí. Hoje já está muito mais evoluído que aquela época, mas esses dois índices, para nós metalurgistas, eles nos dão um norte, né? Eu vou saber se eu preciso de uma liga mais resistente ao desgaste, eu vou verificar dentro do processo se eu vou ter, que tamanhos de bolas eu vou ter, eu vou saber o giro do moinho e aí vou analisar o processo em si. O que impacta o desgaste? Por exemplo, acidentes. Acidentes de operação. Por exemplo, já aconteceu numa determinada mineração. Eu vou dizer porque ela já não existe mais, já tem outro nome. Chamava Goiás Fértil. Goiás Fértil, eles tinham uma peneira de scalp antes do moinho, em que separava a granulometria que podia entrar no moinho. E essa peneira furou. Então, deveria entrar 2 polegadas, coisa assim, e começou a entrar 5, 10 polegadas dentro do moinho, do mineral. Você imagina o liquidificador que ficou lá dentro, né? Então, outras vezes que eu já presenciei, por alguma situação, se corta a água de alimentação do moinho. E aí o moinho começa a girar seco, com as bolas batendo nos revestimentos. Também é um desastre. Isso pode acontecer. Com relação ao desgaste apenas, a frente de lavra nos diz muito. Muitas vezes, à medida que você aprofunda uma cava, você vai encontrando minerais mais duros e, por vezes, mais abrasivos. E isso impacta muito no desgaste do revestimento. Houve casos assim muito curiosos, né? Num tempo bastante atrás, eu não sei se isso ainda acontece, que os técnicos de operação da mineração vieram muito assustados, reclamando da qualidade do revestimento, que estava gastando mais. Mas eles não se ativeram ao detalhe de que mudou a lavra, mudou o minério. O minério tinha mudado radicalmente, aí nós tivemos que fazer todo um estudo para mostrar para eles. E evidente, o minério mudando, também vou trabalhar outro desenho, outra liga, para compensar essa mudança. Eu diria para você que eu queria deixar esse recado aqui para todos, tanto Pois os não? que fabricam revestimentos, como aqueles que usam, os usuários. Tenha uma parceria com o seu fornecedor. É muito importante isso. Troca, intercâmbio de informações, nada de ficar coisa fechada, entendeu? Porque o fornecedor, à medida que ele tem mais acesso aos dados de operação, ele pode desenvolver produtos melhores e, ao mesmo tempo, pode abrir essa porta para o usuário
venha visitar nossa fábrica, venha opinar aqui, traga a sua experiência de campo, né? Por isso que eu, lá, já muito jovem, eu decidi, depois de fazer engenharia metalúrgica, eu fiz um mestrado em engenharia de Minas porque eu queria entender como pensa o mineiro, né? O minerador, porque a hora que você se põe no lugar do outro, né? Você tem essa empatia, isso fica natural para você. Então, esse intercâmbio é fundamental, viu, Johnny? Tem que ter. Ah, com certeza. Falando um pouco dessa parte de tecnologia, né, de monitoramento e instrumentação, né, hoje em dia eu até já vejo que tem câmeras dentro dos fornos, dos moinhos e tudo mais. Como é que eles auxiliam assim na predição e no controle do desgaste? Olha, o que eu tenho visto de mais útil o que tem de monitoramento que eu conheço são aqueles escaneamentos internos, né? Que eles fazem dos moinhos. Pode ser que tenha câmeras em tempo real, mas eu não sei como eles resistem ao calor. Isso eu não tenho conhecimento, porque dentro do moinho, em mínimo é 80 graus, né? E isso embaça qualquer câmera. Eu já fiz várias experiências nesse sentido. O que funciona hoje, que tem de mais moderno para monitoramento do desgaste, são parafusos com sensores online. Você coloca alguns parafusos em regiões importantes do moinho, parafusos de fixação do revestimento, e eles têm sensores. À medida que o revestimento vai gastando, esse sensor vai falar, olha, está com 100 milímetros, está com 80, está com 70, e eu sei o ponto, faço uma projeção e sei o ponto de troca do revestimento. Isso ajuda muito no controle do processo, no controle de manutenção preventiva, preditiva, bastante diferente do que a gente tinha lá atrás, né? Porque se entrava dentro do moinho, media-se com ultrassom a espessura, depois fazia o mapeamento, fazia uma análise estatística de projeção de vida do revestimento, e hoje você tem em tempo real, né? Você tem isso em tempo real. Eu acho que esse é o melhor tipo de monitoramento do desgaste dos revestimentos hoje. Realmente, esse em tempo real, atualmente, né, veio para ficar mesmo. E quais são, assim, as práticas mais recomendadas de manutenção que você sempre fala para os seus alunos, para os clientes, para aumentar a durabilidade dos revestimentos? Acontece uma coisa dentro dos moinhos, que é particular de cada moinho. Eu sempre digo para os alunos que se eu tiver 2 moinhos lado a lado, moendo o mesmo mineral, eles vão ter resultados diferentes. Porque você tem particularidades que não se replicam para ambos, tá? Bem difícil. O que eu falo o que eu penso é o seguinte: dentro do moinho, ao longo do moinho, você tem zonas de mais desgaste ou menos desgaste, né? E um transtorno para a mineração é ter que fazer uma parada para trocar só aquelas peças que desgastaram. Então, o que eu recomendo e que pratico é efetuar um estudo de massa. Sucata ajuda muito, tá? Fazer uma avaliação dessas medições de espessura, desses sensores, etc., e ver onde gasta mais. E desenvolver um projeto que compense isso. Então, por exemplo, nos moinhos SAG, o desgaste do lado da alimentação é tremendamente maior. É muito maior. Então, se você for notar, por exemplo, no SAG lá da Mina de Sossego, os revestimentos da alimentação são mais altos que o resto. Por que isso? Porque eu equalizo o desgaste e troco tudo junto.
Isso é uma economia de escala para a mineração tremendo, porque lá em Sossego, 1 hora parada do moinho são US$ 200 mil. Então, é muita grana para você ficar parando. Quando eu entrei em Sossego, há 20 anos atrás, eles estavam com um problema muito sério de quebra de revestimentos. Era o início de operação, tudo aquilo, né? E aí eles queriam resolver o problema porque estão ficando careca já, né, de tanto problema. E aí nós começamos a mexer nisso, estabilizando a liga, começando pela liga, sem colocar muitas variáveis para você não saber o que ajudou, o que não ajudou, né? E já, para você ter uma ideia, as grelhas do Moinho Sarg duravam 7 dias, e no nosso primeiro revestimento passou a durar 30. E aí nós fomos fazendo uma evolução de melhoria continuada e passou a 6 meses, 7 meses, 8 meses. Olha só, era uma semana. Então esse é um trabalho de parceria. Nós tivemos muita sintonia, troca de informações de lado a lado para chegar nesse resultado. Então você imagina você passar de 7 dias para 7 meses. É uma escala de ganho, assim, tremenda. O revestimento se pagava sozinho, né? Então, eu acho que a grande prática para você ter um rendimento ótimo do seu revestimento é conhecer como ele funciona lá dentro depois de desgastado. Porque você compensa as deficiências, melhora as coisas boas e ele gasta por igual. Eu acho que esse é o grande segredo. Realmente, né? Deixar tudo organizadinho, certinho, né? E chegando já na parte final aqui desse nosso podcast, né? Quais as inovações, assim, ou novas tecnologias, né, têm surgido para minimizar o desgaste nessas operações de comunicação? Eu tenho visto que a parte da metalurgia tem trabalhado bastante em ligas. Não só quando a gente fala em liga metálica, a gente não fala só em composição química, a gente fala num conjunto de ações dentro da fábrica, como principalmente tratamentos térmicos, que reduzam a quase zero a austenita retida. A austenita, eu não sei se você sabe, quando você aquece um material metálico, a gente fala que austenitiza. Austenitiza é uma fase metálica instável, metaestável, e se ela, na hora que eu faço tratamento térmico, eu não transformo tudo em martensita, eu vou ficar com resíduos de austenita ainda não solidificado dentro da peça. Se ela sofre um impacto, essa austenita se transforma em martensita instantaneamente. E aí ela não tem espaço para endurecer ali, para solidificar. Então ela provoca as trincas nas peças. Esse é o desafio de quem desenvolve peças para revestimentos de moinho. Com relação à inovação, eu acho que essas ligas de 30% a 32% de cromo estão vindo para ficar, né? E, sem dúvida nenhuma, essa mescla entre a borracha e o metal também, em várias situações, não resolve todos os problemas, né? Ainda ontem eu estava numa mineradora e vi que ainda há deficiências em projeto, trabalhar um pouco melhor a resistência ao impacto da borracha, né? Em algumas situações ela não é tão ela é resiliente, mas não é resistente. E, enfim, eu acho que são os revestimentos mistos, né, que estão aí. Eles são mais leves, mais fáceis de montar, mas não serve para tudo, né? Então,
Um bom engenheiro tem que avaliar, para cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar nunca. Realmente, né? Com certeza, Bruno, a gente podia ficar o resto do dia aqui falando sobre esse assunto, mas chegando aqui ao final desse podcast, que eu estou aqui mais relembrando, mais aprendendo do que tudo, mas que boas práticas assim de gestão e planejamento, né? Pode ajudar as minas a reduzir parada de custos relacionados ao desgaste na sua avaliação. Exatamente. Eu acho que um pouco eu comentei aqui, porque na medida em que você evita paradas, você tem paradas por problema de qualidade, né? Você pode ter paradas por problemas operacionais, mas supondo que tudo anda bem, é aquilo que eu comentei aqui. Avaliar como trabalha o desgaste dentro do moinho e uniformizar os desgastes para que o revestimento seja trocado todo junto. Assim, a mineração para uma única vez, não é? E ganha escala de produção, né? Ganha mais disponibilidade do equipamento. Então, esse é o grande trabalho de engenharia, que eu acho que aí cabe também ao usuário, né? do moinho, contribuir nessa avaliação, porque não é possível você ter um desenho para todo o cilindro de um moinho e que dure igual. Não, dificilmente. A menos que você trabalhe também, além da parte de espessuras que eu comentei, materiais diferentes, né? Então, eu posso trabalhar uma liga muito mais resistente ao desgaste, por exemplo, no lado da alimentação, e umas ligas regulares, normais, no resto do moinho. Mas ainda acho que ainda assim vai precisar mexer em espessuras. Outra coisa importante que eu queria comentar é quando eu falo em mexer em espessuras, não é aumentar peso de revestimento, é fazer a alocação melhor da massa do revestimento. Né? Ninguém quer aumentar peso de revestimento, porque isso diminui a capacidade produtiva do próprio moinho, você está ocupando um volume, né? Então, se você evita aumentar peso, vai sacrificar menos o equipamento e vai gerar essa oportunidade de trocar tudo junto. Essa é a ideia. Bacana. Bruno, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no podcast da mineração, certo? As portas estão abertas aí para quando você quiser voltar. E com certeza a gente vai se encontrar lá na Expo Zibram, lá em Salvador. Vamos tomar um cafezinho lá, pelo menos. Com certeza. Um grande abraço, Johnny. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Acesse o site igneabr.com.br, a VP Transportes. Acesse aí o site vptransportes.com.br. Lembrando, deixe de votar na gente aí no Prêmio MPB, melhor podcast do Brasil. Está na categoria Assuntos Diversos. O site está aí na tela de vocês, está aí na descrição do vídeo. Também se inscreva no site aí do podcastdamineração.com.br/IMXP 2025. Inscrição nesse evento é gratuita. Vai ser esse nosso evento online, direto ao vivo, 2 dias, diretamente do estúdio lá de Belo Horizonte, no nosso LinkedIn, nosso canal do YouTube. Lembrando, é um evento gratuito, então se inscreva aí que vai ter várias empresas já estão patrocinando, vão participar do evento, palestrantes já estamos fechando. Bruno, novamente, muito obrigado e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Com certeza. Até a próxima. Muito obrigado. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. VP Transportes e Logística. Com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral.